Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que afeta milhões de mulheres e, nossa, ainda é cercado de muita dúvida. A síndrome do ovário policístico, a famosa SOP. Se em algum momento já pintou a curiosidade sobre o que ela realmente é, para além do nome, este é o lugar certo. Vamos juntos separar o que é fato do que é mito. E vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. A dúvida número 1. Ter cistos nos ovários é a mesma coisa que ter a síndrome do ovário policístico? A resposta curta e direta? Não. Pois é, pode surpreender, mas essa distinção é o ponto de partida para entender todo o resto. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. A diferença crucial entre a aparência dos ovários em um exame e a síndrome em si. Entender isso, gente, não é só um detalhe técnico, não. É o que define o diagnóstico correto e, mais importante ainda, o tratamento adequado. Olha, a distinção é mais simples do que parece. Pensa assim, de um lado, ter ovários policísticos é um achado no ultrassom. É como uma foto específica de um órgão. Do outro lado, a síndrome do ovário policístico é a história completa. É o filme todo por trás daquela foto. É um desequilíbrio metabólico, hormonal, que mexe com o corpo inteiro. Uma imagem sozinha raramente conta a história toda, né? E essa é a ideia principal que precisa ficar super clara. Ter a característica ali na imagem, os tais cistos, não significa de forma alguma ter o distúrbio completo, a síndrome. Entender isso é o primeiro grande passo para desmistificar a SOP e evitar um monte de diagnóstico equivocado por aí. Ok, então a gente já entendeu o que a SOP não é. Mas e aí, o que ela é, afinal? Agora, a gente vai investigar o que realmente acontece lá dentro do corpo, o tal do desequilíbrio hormonal que está no centro de tudo. O nome-chave aqui é hiperandrogenismo. Parece complicado, eu sei, mas significa simplesmente um excesso de hormônios andrógenos, tipo a testosterona. É justamente esse excesso que causa muitos dos sintomas mais visíveis e conhecidos da SOP, como aquela acne que não vai embora, ou crescimento de pelos em locais que a gente não espera. O segundo pilar dessa confusão toda é a resistência à insulina. Imagina que as células do corpo colocaram um fone de ouvido no último volume e simplesmente não conseguem mais ouvir o sinal da insulina para pegar a glicose. O que o pâncreas faz em resposta? Ele começa a gritar mais alto, produzindo mais e mais insulina para ver se alguém escuta. Isso gera um excesso de insulina no sangue. E é aqui que a gente vê como tudo se conecta de um jeito bem perigoso. O excesso de insulina vai lá e estimula os ovários a produzirem mais andrógenos. E por sua vez, o excesso de andrógenos pode piorar a resistência à insulina. É um ciclo vicioso que se autoalimenta e que precisa ser quebrado. Certo, entendemos a teoria por trás do desequilíbrio, mas como é que isso se traduz na vida real, no dia a dia? Vamos falar agora sobre os sintomas e, o que é muito importante, sobre os riscos a longo prazo que merecem toda a nossa atenção. Para muita gente, a jornada do diagnóstico começa justamente aqui. Com ciclos menstruais que nunca se sabe quando vêm, com alterações na pele e no cabelo que frustram bastante, dificuldades para engravidar ou aquela luta constante contra o ganho de peso. São sinais que vão muito além da estética. Eles impactam de verdade a qualidade de vida. Agora, um número que precisa ser levado a sério. Estudos mostram que mulheres com SOP têm uma chance 2,8 vezes maior de ter um AVC ou um ataque isquêmico transitório. Isso deixa muito claro que a SOP não é só sobre fertilidade ou estética. É uma condição com implicações cardiovasculares bem sérias. E os riscos vão se acumulando, sabe? A resistência à insulina de longa data abre a porta para o diabetes tipo 2, a falta de ovulação regular aumenta o risco de câncer de endométrio, e todo esse cenário metabólico bagunçado eleva as chances de doenças do coração. Fica claro que cuidar da SOP é uma estratégia de saúde para a vida toda. Mas, diante de tudo isso, vem a boa notícia. Existem formas muito eficazes de gerenciar a síndrome. E a mais poderosa de todas, olha só, não está na farmácia. Vamos mudar o foco dos problemas para soluções? Isso aqui é o que todas as diretrizes médicas e as pesquisas mais importantes apontam. Antes de qualquer medicamento, a intervenção com maior impacto é a mudança nos hábitos do dia a dia. É a base de todo o tratamento e a ferramenta mais poderosa para quebrar aquele ciclo vicioso que a gente viu antes. E como essa modificação funciona na prática? São basicamente 3 pilares. Primeiro, uma dieta focada em controlar os picos de insulina. Segundo, exercício físico regular, que ajuda o corpo a ficar mais sensível à insulina. E terceiro, o controle de peso. A ciência já mostrou que perder só 5% do peso corporal já traz benefícios gigantescos. Agora, vamos dar um zoom nesse pilar da nutrição. O que será que a ciência diz sobre os alimentos e suplementos que podem, de fato, fazer a diferença no manejo da SOP? A base de tudo é bem simples. Comida de verdade. Alimentos integrais, ricos em fibras, com baixo índice glicêmico. A ideia toda é não deixar os níveis de açúcar e de insulina no sangue ficarem subindo e descendo como uma montanha-russa, mantendo o sistema metabólico bem mais estável. E a ciência também já aponta para alguns aliados específicos. Nutrientes como a vitamina D e o ômega 3, por exemplo, ajudam a combater a inflamação. O inositol tem se destacado muito por melhorar a sensibilidade à insulina, e outros, como o zinco, magnésio, coenzima Q10, funcionam como um suporte para controlar os sintomas. É um verdadeiro kit de ferramentas nutricional. E a gente termina com uma reflexão. Levando em conta o impacto gigantesco do estilo de vida, da dieta, da suplementação, será que a chave para o controle da SOP está cada vez mais nas escolhas que a gente faz na cozinha e menos dependente só de intervenções da farmácia? Fica aí a pergunta para a gente pensar.